Olá, alunos. Sejam bem-vindos à unidade 2 do nosso curso de especialização em gestão da informação e do conhecimento. Nesta unidade, nós trabalhamos o empreendedorismo e o intraempreendedor. E eu gostaria de trabalhar com vocês neste vídeo algumas características e desafios do intraempreendedorismo em empresas familiares. A primeira característica que eu quero citar é a antiguidade. Muitas vezes, nas empresas familiares, a antiguidade é mais importante do que a competência administrativa. Nesse sentido, o empreendedor corporativo dessas organizações deve levar em consideração esse aspecto para poder ter seus projetos de inovação e mudanças aceitos e implementados. Uma outra característica são os jogos de poder. Nessas organizações, podem existir conflitos entre familiares, que são os proprietários da empresa, e esses jogos de poder podem prejudicar o desenvolvimento de um projeto de intraempreendedorismo, sobretudo quando você precisa do apoio dos proprietários da empresa para a execução deste projeto de inovação. Outro aspecto é a gestão centralizada. Nas empresas familiares, é comum o fundador dessa empresa decidir sobre todos os aspectos organizacionais e de gestão. Nesse sentido, o trabalho do intraempreendedor acaba se tornando um pouco mais complexo, haja vista que ele deve estabelecer relações de confiança bastante adequadas junto ao fundador e proprietário para ter seus projetos de inovação e mudança dentro da organização implementados. Uma outra característica das empresas familiares são as estruturas difusas. Nessas organizações, tendo em vista o item anterior que nós comentamos, em que o empreendedor desta organização familiar decide quase tudo dentro delas, as estruturas organizacionais acabam sendo difusas e muitas vezes você não sabe quem tem autoridade para decidir sobre alguns aspectos dentro desta organização. Consequentemente, a função do intraempreendedor dentro dessas empresas, sobretudo no sentido de angariar recursos e obter a aprovação e o apoio para os projetos, pode ficar bastante comprometida. Outra característica da empresa familiar que pode acontecer é o uso ineficiente dos profissionais e administradores profissionais dentro dessas organizações. Nesse sentido, muitas vezes, as empresas familiares valorizam muito mais os laços de sangue e o grau de parentesco do que a competência dos profissionais dentro das organizações. Para o intraempreendedor, isso é mais um desafio a ser superado. Um outro aspecto importante também é a falta de planejamento. Muitas empresas familiares são criadas, estruturadas e administradas sobretudo focadas no empreendedor fundador, e nesse caso, os planejamentos a curto, médio e longo prazos ficam apenas na mente desse fundador. Quando nós não temos planejamentos estabelecidos e divulgados para toda a organização, muitas vezes o trabalho do empreendedor acaba sendo prejudicado. Este intraempreendedor terá que entrar em contato com o fundador, terá que negociar com o fundador para somente após obter os resultados esperados e implantar o seu projeto de inovação e mudança dentro de uma organização familiar. Um outro problema que pode acontecer dentro de empresas familiares é a sua descapitalização, que ocorre porque membros familiares acabam utilizando os recursos financeiros da empresa para sanar os seus problemas pessoais. Nesse caso, pode haver falta de recursos para a implantação dos projetos de intraempreendedorismo dentro das organizações familiares. Outro aspecto importante que ocorre em muitas empresas familiares é a resistência à modernização. Os projetos de intraempreendedorismo pressupõem inovação. Se uma empresa familiar não está apta a receber inovações, não está apta a apoiar projetos de inovações e mudanças, o intraempreendedor terá maiores desafios para a aprovação dos seus projetos. Outra questão importante para o intraempreendedorismo dentro de organizações familiares é a ausência de proprietários dessas empresas atuando profissionalmente na organização familiar. Isto pode acontecer quando, além do proprietário que trabalha dentro da organização, existam outros sócios que também são parentes, mas que não trabalham dentro desta empresa. Nesse sentido, o trabalho do intraempreendedor, sobretudo buscando recursos e convencendo a implementação
desse projeto, fica bastante difícil. Por fim, um outro desafio para o intraempreendedor nas empresas familiares é quando está acontecendo um processo de sucessão. Nestes, o filho está assumindo o negócio do pai e a autoridade não está muito bem definida entre ambos. Quem manda na organização neste momento? O pai ou o filho? Este é mais um desafio para o intraempreendedor que precisa identificar quem decide dentro da organização e buscar o apoio necessário para a implementação dos seus projetos. Espero que este conteúdo tenha sido útil. Qualquer dúvida vocês podem tirar com os tutores ou diretamente na plataforma Moodle. Bons estudos!